Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje é dia de live, né? E hoje nós vamos falar sobre ESG e suas práticas aí em saúde e segurança. E a minha convidada, que já deve estar chegando por aqui, é a Amanda Evangelista. Tudo bem, Marcos? Me ajuda a divulgar essa live, hein? Que é importantíssima e super inovadora. Deixa eu ir aproveitando aqui para mandar. Olá, Carlos. Já faço aqui uma chamada. Deixa eu ver se a minha convidada já está chegando por aqui. A Andréia já está aqui, né, Andréia? Boa noite, tá joia? Só aguardar a minha convidada. Deixa eu mandar aqui uma mensagem para ela. Olá, Raqueline. Hoje é dia de aprender, hein, gente? Essa é para todos os negócios. A Amanda chegou aqui, ó. Só aguardar a Amanda aceitar. Olá! Olá, tudo bem? Não, eu estou. Saudade. Peraí. A pessoa coloca o fone e não coloca no ouvido, né? E aí? Que bom estar aqui novamente. É sempre bom esses bate-papos, né, Amanda? Enquanto o pessoal Muito. vai chegando aqui, ó. A Lília já chegou, ó. Da família, Esse evangelista. é da família. Todo mundo querendo aprender, todo mundo me perguntando o que é o ESG. Eu falei, assiste. Ai, não Isso antecipei. mesmo. Aqui, ó, o Marcos falou, é muita expectativa. Eu te confesso que para mim também, tá, Também, Marcos? Eu aqui assunto vou novo. aprender com a Amanda. E é Assunto tão novo. importante esses bate-papos, né, Amanda? A gente aprende tanto. Eu falo, toda vez que tem live, eu já termino a live com um pensamento diferente, querendo fazer de uma forma, sabe, melhor. E com aquela sensação assim, tenho que aprender mais. Sempre, eu acho que somos eternos aprendizes. Então, sempre tem algo novo no mercado e hoje é, nessa busca constante de, né, desenvolvimento, de tecnologia, eu falo que a gente não está conseguindo acompanhar tanta evolução. Então, É é muito verdade. bom, mas ao mesmo tempo, nós seres humanos, tá difícil acompanhar tanta tecnologia, evolução, né? É muita cobrança, isso, mas isso, por um lado, é muito bom que a gente evolui muito, É o verdade. Gleice. E assim, E as uma suas outra. lives são ótimas, a gente aprende demais. É um bate-papo. Aqui são especialistas ou, né, semi-especialistas, e aí a gente vai adquirindo aí grandes conhecimentos. É verdade. E assim, a gente abre e tem algo para aprender. Mas às vezes isso me preocupa. Qual o tipo de conhecimento que as pessoas estão realmente buscando, né? Então, quando eu criei, né, na verdade, a página no Instagram, porque eu busquei algo de ergonomia e eu me vi em Uhum. vários conflitos. Fala, poxa, não é essa ergonomia que eu acredito. Não é essa linha que. Então eu falei assim, eu acho que eu vou criar algo daquilo que eu acredito, que eu sei que dá certo. Né? Então eu tento trazer pessoas que assim, têm algo realmente que tenham uma linha, né, de conhecimento, que estão ali ativos no mercado, que o objetivo talvez não é vender, é compartilhar o conhecimento, né? Claro que as outras coisas vêm como consequência, Uhum, mas com que estão ali certeza. interessadas em compartilhar o conhecimento, fazer diferença nas empresas, né, no nosso profissional, que é o que eu busco também, assim, todos os dias, né? E acredito que você também, né, Amanda? Sempre. E a gente está em tudo que todas essas mudanças, apesar da tecnologia, a gente não, né, nós não podemos esquecer que somos seres humanos. Os seres humanos sempre estarão presentes em qualquer circunstância. Então, Verdade. a gente vai falar muito disso, que o ESG ele não tá nada fora disso. Na verdade, é totalmente voltado para as pessoas. Como sempre, isso é muito importante. A gente tem que valorizar, porque
as pessoas é que fazem, né, que fazem acontecer. Então, apesar da Sim. tecnologia, das robóticas, enfim, de todas essas mudanças que a gente já consegue vivenciar, por trás tem que ter Uhum. o ser humano. Então, é muito importante. Sim. Amanda, a gente já foi batendo um papo enquanto o pessoal vai chegando devagar, mas eu O queria que você se pessoal em trânsito, apresentasse. Isso, claro. até porque essa live vai ficar gravada, né? E quem for assistir depois, para poder te conhecer também, ir lá, para poder te seguir. Vamos lá. Estamos aqui novamente, é um prazer enorme. Eu falo que a FA Ergonomia, a Gleice, né, toda a equipe são assim excelentes profissionais. Primeiramente, já Obrigada. agradecer aí o convite novamente. Eu sou a Amanda, sou coordenadora hoje do Sistema de Gestão Integrado. Já trabalhei em algumas áreas, né, diferentes, e é o que a gente vai falar um pouquinho aqui também sobre a parte de sistema de gestão, a qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. Mas falando um pouquinho, né, a Amanda é casada com o Marco Antônio, mãe do Lucas e do Pedro, estão, né, me assistindo. Um beijo para todos e minha família também. Então, eu sou formada em gestão e recursos humanos, MBA em gestão empresarial, MBA em sistema de gestão integrado e agora concluindo, e praticamente concluído, gestão em metodologias ágeis em projetos de TI. É outra aí também evolução, outra, né, o mercado está aí correndo muito nessa questão das metodologias ágeis, então indico muito, né, gestão de projetos excelente, acho que essa parte de sistema de gestão, estratégia é fundamental. Maravilha. E hoje, né, nós vamos falar, eu até falei que você nos presenteou, né, com essa participação. Tudo que é novidade, acho que é super válido para a gente começar uma discussão, fazer com que os profissionais possam refletir, levar isso para as empresas, né? E quando eu estava estudando, né, um pouquinho sobre o nosso assunto, que é o ESG, e na questão da saúde e segurança do trabalho, na questão de saúde e segurança, você fala assim, gente, às vezes a pessoa não precisa ter uma empresa, né, para ela pensar nisso. Você sendo ali um profissional da sua área, talvez você está começando uma prestação de serviço, ou você é gestor ali, né, daquele setor, já é algo a se pensar. Porque tem vários benefícios, né, Amanda? E aí, Diversos. durante a nossa divulgação, né, da semana, eu até falei, gente, e aí, o que tem a ver o nosso assunto com saúde e segurança? E, na verdade, não é só saúde e segurança, é com a nossa Não. vida, com todas as áreas, né? E aí você que vai explicar isso pra gente. Como surgiu o ESG, né? Vamos falar. Mas antes da gente começar, eu queria falar para as pessoas aí que quem, né, é muito rico. Eu vou indicar para vocês o site do Doutor Gestão. O nosso professor aí, Ronaldo Veloso, que é especialista também na área, né, de auditorias, de sistema de gestão integrado, consultoria. Então, trabalhamos juntos também. Então, eu indico aí, só colocarem no site, né, doutorgestão.com.br. Tem diversos cursos, tá? E na plataforma dele tem muita coisa aí muito bacana, alguns cursos gratuitos também. Vamos Legal. lá, Vou, vamos depois eu falar um... posso colocar Pode, no stories pode. para divulgar. Isso, coloca assim. Então, vamos falar o que é o ESG, né? Famoso ESG, então, ESG, né? Que é uma sigla aí em inglês. Então, a gente vai contar um pouquinho por que surgiu. Então, esse assunto está bombando no mercado, bombando mesmo. E muita gente, não, praticamente, assim, eu falo que a maioria das empresas não estão preparadas. Por quê? Lembra da nossa primeira live? Nós falamos muito do sistema de gestão integrado, né? Ou a parte da qualidade do meio ambiente, saúde e segurança, entre outras, mas que nós priorizamos essas três. Então, o ESG ele Uhum. vem muito parecido com o sistema de gestão integrado. São estratégias, novamente, porém estratégias de forma mais executiva, né? Que vem, não que o sistema de gestão ele não venha, né? Eu falo efeito chuveiro, né? De cima para baixo, da alta administração, e que isso chegue até o chão de fábrica. Mas ele vem com uma forma muito mais forte e ele surgiu em 2004. Então, não é algo tão recente, mas que para a gente chegou nesse momento.
que está após pandemia também. Então, quem criou, né, quem viu essa necessidade do ESG foi um grupo de investidores. Né, ninguém acredita aí de onde que veio isso. Então, veio do mundo, né, do mundo financeiro. Então, veio de acordo, né, a partir desse grupo, com o Pacto Global das Nações Unidas. Então, a partir disso, eles sentiram essa necessidade de ranquear. O que é ranquear as empresas? Fazer a pontuação de quais as empresas nós podemos investir. E a gente está vendo isso muito, a gente vai falar um pouquinho aí, né, assim, das empresas que a gente estamos vendo aí o que está acontecendo no mercado financeiro. Investimentos na bolsa. Então, ele surgiu justamente para fazer esse ranking e falar quais as empresas os investidores podem, né, falar. Hoje todo mundo investe em bolsa, investe, né, em pequenas ações e a gente não vai fazer qualquer investimento em qualquer empresa. Então, esse ranking, né, então aquela empresa que está com o nível nela de risco muito baixo, alto, na verdade, o risco dela é muito alto, a gente tem que pensar muito antes de fazer qualquer tipo de investimento. Então, imagine uma empresa, vamos pensar, grandes empresas, a gente pode citar aqui que não tem nenhum tipo de problema. A Vale, né? A Gerdau, a própria Petrobras. Então, são empresas que têm esse rating de avaliações. Então, são pontuações, avaliações de acordo com o seu nível de risco. Então, surgiu simples assim. Então, eles criaram essa forma, é uma métrica de avaliação das empresas, que eles sentiram essa necessidade de avaliar em relação ao ambiental, que a gente vai falar agora, que é o ESG, ambiental, social e governança. Environment, Social, Governance. Ou, traduzindo para o Brasil, né, o português nosso, ambiental, social e governança. Então, o ASG, ou ESG ou ASG. Então, vamos falar muito de ASG, né? Então, essa necessidade surgiu justamente para isso, para fazer essa classificação e facilitar, né, e melhorar essa questão financeira das empresas, do mercado financeiro. Porém, isso é muito mais importante, Grace, porque a gente vê que isso traz benefícios em todos os âmbitos. Vamos pensar, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles rapidamente, mas a gente vai dar um foco maior, claro, no S. E ele não está à toa no meio. O ESG, ele está no centro, por quê? Social. Tudo envolve pessoas e ele é um marco ali. Ele tem que estar abraçando tanto a parte ambiental, tanto a parte de governança. Governança corporativa, que é extremamente importante nas empresas, né? Hoje a gente se fala muito em compliance. Então, ética, transparência, cumprir regulamentos, né? Leis trabalhistas, enfim, a gente vai falar um pouquinho disso. Podemos seguir? Pode? Pode? Tranquilo. Então, senão você vai me interrompendo aí. Vou me animando, vou me vai animando. Então, vamos falar um pouquinho de cada um dessas siglas e depois a gente dá um foco maior, né, na parte social. Então, a parte ambiental, né, o environment. Hoje a gente vê questão ambiental muito forte, o impacto. Então, por que esse grupo, né, de investidores, né, o mercado financeiro, em conjunto com o Banco Mundial, viu essa necessidade de fazer essas avaliações das empresas? A parte ambiental, o impacto está muito grande. A gente não via isso há 10, 15 anos atrás. Então, hoje, o assunto principal é o impacto global, né? O impacto que a gente tem do descarte, do que as empresas estão fazendo, dos licenciamentos. Então, tudo aquilo, aí tem total correlação às normas ISO. Então, a gente vai falar que elas estão, sim, totalmente sincronizadas aí. Porque a parte ambiental, 14.001, tudo aquilo que a gente tem de indicadores, de métricas, de requisitos regulatórios, o principal objetivo é redução do impacto ambiental e dos passivos ambientais. Então, a parte ambiental do ESG, voltada extremamente, é praticamente a mesma coisa. Porém, não somente daquela forma que a gente vê
não é banalizando, a gente não pode banalizar as normas ISO, mas ela vem de uma forma muito mais forte, é o que a minha percepção, né? Então, essa parte que vem mais estratégica. Então, o ESG, ele está nos assuntos, eu falo porque eu estou vivenciando isso na empresa, ele está vindo dos acionistas, dos diretores, de uma forma muito forte, mas muito forte mesmo. O mercado está cobrando, o mercado está exigindo. Quando a gente fala de mercado, são as grandes empresas, são as empresas que querem fazer qualquer tipo de serviço, prestação de serviço, produto, ela quer primeiro avaliar a empresa, ver essa classificação, porque o nome dela está ali também. Então, a parte ambiental, ela é fundamental porque qualquer tipo de serviço, de produto que você vai fabricar, todas as empresas elas são corresponsáveis. Destinação de resíduo, enfim. Passando aí um pouquinho para o S, né? Qual que é a diferença dessa classificação? A gente fala da saúde e segurança, a gente fala da responsabilidade com nossos clientes, a gente fala com o impacto das comunidades, direito dos trabalhadores. São muitas áreas envolvidas, e principalmente os stakeholders. Quem são os stakeholders? As partes interessadas. Clientes, fornecedores, visitantes, comunidade. Então, envolve um todo. Então, a gente não consegue somente falar do S, do social, se a gente falar do ambiental e se a gente falar da governança. Eles se complementam. Então, quando a gente está falando de comunidade, a empresa ela está ali numa área industrial, né, pegar um impacto maior, um risco maior. Ela tem um impacto com a comunidade. Então, se ela polui muito, está tendo um impacto com a comunidade. Então, por isso a mudança climática, por isso as avaliações que as empresas exigem hoje para essa redução é muito forte. Para os licenciamentos municipais, estaduais, federais é muito forte. E é necessário. Porque senão a gente vê cada empresa de esquina aí que não tem nenhum tipo de licenciamento, não faz nenhum tipo de tratamento, não tem a responsabilidade. Por outro lado, pode ser que tenham empresas que fazem corretamente, mas também a parte do governo dificulta. A gente sabe que não é tão simples, é uma batalha. Então, eu presencio isso muito, muito de perto, né? Então, o social, de novo, entrou no ambiental. Quando a gente fala de saúde e segurança, é tudo, né? Tudo. Saúde e segurança, a gente envolve a parte do bem-estar do colaborador, da segurança, envolve as legislações, os requisitos legais, a gente fala de todas as NRs. Então, também da mesma forma, a gente está pensando no bem-estar dos colaboradores, da própria empresa e o cliente, os stakeholders, todos os envolvidos precisam e devem estar ali presentes, de forma segura, de forma que entendam que aquilo que eles fazem é importante e qual que é o objetivo maior da empresa. A gente fala muito, não somente na parte da saúde e segurança, mas a responsabilidade com esses clientes que vão para a empresa. Então, o cliente, quando ele chega dentro da empresa, você tem que ter... Qualquer acidente que acontece dentro com ele, a empresa ela é responsável. O cliente está ali dentro. Então, de novo, você volta para o social também. Então, a parte da segurança do trabalho, que envolve ergonomia, a NR17, que envolve a NR12, máquinas e equipamentos, treinamentos com os colaboradores, reduzir os acidentes de trabalho, enfim, envolve tudo isso daí. Depois a gente vai falar um pouquinho quais são esses benefícios para a parte da ergonomia. Aí você me ajuda. Deixar. Vamos falar rapidamente agora da parte da governança. O que é a governança? Então, a governança nada mais é do que prestar contas. É o compliance, a empresa ela tem que prestar conta. Então, você tem ali anticorrupção, você tem a transparência fiscal, gestão de risco, direitos dos acionistas. E hoje a gente tem ISOs relacionadas a compliance. A gente tem em relação ao antissuborno. Então, são sistemas de gestão que já ajudam a cumprir com
agenda ESG. Por que eu falo agenda ESG? Porque hoje no mercado a gente tem pessoas que falam muito de projetos, criar um projeto ESG, criar uma agenda ESG, tem até outro, ou programa ESG, né? Então são termos que estão sendo muito usados. O que é essa agenda? São indicadores, são métricas mensuráveis que você vai conseguir demonstrar que a empresa está proporcionando bem-estar em todos os sentidos. Ela é transparente em todos os sentidos. Então, Legal. é um círculo ali que eu acho que fechou, né? Então, Uhum. eu acho que foi uma pegada muito bacana que veio do mercado financeiro, que a gente Amanda, jamais imaginaria que seria, né, dessa parte sim. que envolveria todas as atividades, né, todos os ramos aí do mercado. E assim, eu que entrei há 15 anos, né? Comecei a entrar nas empresas e você falando, né, dessas etapas, a gente começa a visualizar, né, Começa a algumas abrir. empresas. E isso porque se a gente pegar 15 anos atrás, como era a construção civil, né? Vamos pensar assim, que gera muito Nossa, resíduo, né? Então, assim, são várias. Hoje eu falo assim, eu entro em obras, né, que você vê essa agenda sendo cumprida. E quando isso começa a acontecer de uma forma orgânica, você vê o que, por exemplo, tem uma empresa que eu acompanho há 12 anos, né, uma empresa bem grande, que você consegue ver a evolução disso e começa a se tornar orgânico. O trabalhador ele começa a entender, por exemplo, eu chego hoje nesses canteiros de obra, é raro, eu posso falar assim, nesses últimos tempos eu não vejo um trabalhador fazendo um descarte no local inadequado, né? A cultura que está ali naquele meio é diferente. E aí essas pessoas que estão ali dentro da empresa, dentro da indústria, vai levar isso para casa, né? Vai gerar outros impactos gera. benéficos, né? E o social. Quantas vezes eu já parei assim na porta da obra para entrar e já chamaram, que a gente chega com um capacete, né, com uma treminha, e já querem abordar. Às vezes o pessoal fala assim, nossa, eu acho muito legal essa obra, não suja a rua. Enquanto isso, tem uma obra ali embaixo que está assim. Então, essa consciência, né, essa questão social, quando você começa a falar esses detalhes, o quanto é essencial, né, essa questão multidisciplinar das áreas. Eu acho isso muito interessante. É igual, eu falo assim, gente, fazer ergonomia não é NR17, está muito longe disso. Muito. É essa interdisciplinariedade, sabe, a busca desse conhecimento, porque quando nós estamos falando de uma agenda S, o engenheiro, o fisioterapeuta, o profissional de educação física, o pessoal da qualidade, do RH, todas as pessoas têm muito a acrescentar, né? Principalmente quando a gente está falando de pessoas, a Todas gente vê as muitos áreas. problemas, todas as áreas, a gente vê muitos problemas em certas organizações onde não tem esse cuidado, onde não cumpre esse tipo de agenda. Então a gente está ali conversando com o trabalhador diretamente, geralmente quem está lá em cima, né, eu falo, sempre tem que vir lá de cima. Às vezes ele vem trazendo uma cultura que é familiar, né? Às vezes ele pensa assim, não, aqui eu não posso colocar um assento porque nunca teve um assento, eu não vou colocar porque vai produzir pouco, né? E hoje a gente não pode pensar dessa forma, porque o negócio dele não vai crescer, Não vai. né? Então, é muito importante. Quando você vai falando, eu começo a ver as empresas, assim, que eu já entrei, e de cara você já consegue identificar. Não, essa empresa cumpre uma agenda, né? E aí você tem o outro lado. Quando você tem um profissional, né? Eu vou falar da área da ergonomia que está mais ligado a mim, mas eu Vamos puxar acredito a que você ergonomia, também isso. tem outros exemplos aí. Mas, por exemplo, já cheguei para atender, né, como você citou aí, uma grande empresa, Petrobras, e pessoas na portaria e o profissional tá lá assim, ah não, mas aqui é muito burocrático, isso daqui é uma chatice para entrar. Não é possível que tem que ser assim, tem que ser assim. Tem que ser. Porque é para a sua segurança, é para qualquer pessoa que for ali, todos os lugares têm procedimentos. A gente, como profissional, a gente precisa entender, saber qual que é aquela política daquele local, né? E nós vamos nos adequando àquela realidade, porque é para crescimento, né? Não só da empresa, mas nós como profissional, quantas vezes eu entrei em uma empresa e saí de lá aprendendo muito. E quando Todas, eu vou né? num local, Amanda, que eu percebo que não tem segurança, onde eu vejo que eu não estou segura, é um choque de realidade.
né? Então, assim, eu E já aí? dei vários exemplos aqui em algumas lives. Por exemplo, eu fui numa empresa enorme, cheia de máquina e equipamento. O técnico de segurança falou assim aqui, pode ir. Eu falei, como Como assim? Tá assim? cheio de máquina transitando. Eu olhei e não tinha um caminho seguro. Eu falei, poxa, não dá para ir. Preciso de alguém me acompanhando. Por onde que passa? Não tem caminho seguro? Não, não tem, porque a máquina derruba. Então fala assim, Nossa. poxa, se derruba Derruba, a proteção, o que vai imagina fazer quem tá comigo? passando. Né? Então, É, olha como é necessário, né? é extremamente. Então, e a gente, apesar disso tudo, mesmo as empresas, vamos falar aí das tops de linha, que a gente até brinca aí, as chantilizadas, ainda existem riscos. A Sim, gente, nós mitigamos os riscos. isso. Agora, eliminar a gente não consegue. Mas, apesar de toda essa burocracia benéfica, é importante. Então, a Sim, gente vê muito isso no dia a dia. Vou voltar um pouquinho que você disse, né? Que traz para dentro do nosso dia a dia, dentro das casas, isso independente da classe. É muito bacana sim. o pessoal de chão de fábrica, a gente faz algum tipo de treinamento e eles trazem, eu posso fazer isso na minha casa, eu comecei a fazer isso, estou fazendo dessa forma, criei algo. Então a gente vê que, apesar de a gente estar trazendo isso para dentro da empresa, eles levam também para o dia a dia deles. E isso a Sim. gente vê é conscientização. E eu falo que a tarefa mais difícil que tem é a gente conscientizar pessoas. Porque nós, adultos, nós já temos opinião formada. Então, quando você tem, às vezes, você modificar aquele pensamento, às vezes, de um idoso, é muito difícil. Que antigamente não tinha essa exigência de não jogar o lixo. Hoje a gente ainda vê as pessoas abrindo a janela do carro, né? E não são carros populares. E jogam, né? Às vezes um pedaço de papel, mas é um lixo. Então, são opiniões formadas, mas opiniões que eles não foram conscientizados ainda. Então, mas a gente Sim. vê isso muito forte, às vezes no nível mais, eu falo que o nível mais operacional é mais fácil da gente conseguir trazer essas pessoas. E isso é muito legal, a gente Verdade. vê isso de uma forma contagiante. Para mim, eu que trabalho, estou sempre nessa busca dessa conscientização constante, é contagiante. Então, essa correlação de novo do ESG, vamos trazer outro exemplo. A gente, né, não é problema nenhum a gente falar, porque dentro da governança a gente tem a LGPD, que é a Lei Geral Sim. de Proteção de Dados. Então, tudo que a gente for falar, que a gente for citar nomes, hoje a gente tem que ter. As empresas já estão abordando, já estão implantando de forma que as informações sensíveis, as informações sejam protegidas. E isso está dentro da parte da governança. Mas essa é pública, a gente não tem problema, né, comentar. O caso que aconteceu com a Vale. Então, ela entrou nos 3 pilares. Então, o ESG a gente fala muito de pilares, são 3: o ambiental, o social e a governança. Então, infelizmente, o acidente que teve em Brumadinho, a gente teve o ambiental, a gente teve o social e a gente teve a governança, que foram os 3 pilares que foram derrubados. E o que aconteceu com os investimentos? De novo, então vem aquela avaliação, né, do rating aí de mercado de investimentos. Então, isso é muito forte, isso é importante, as empresas elas precisam disso para se manterem competitivas no mercado. Então, hoje eu recebo empresas, né, auditorias de cliente, já com esse foco, né, os questionários, a empresa tem ESG, quais são a agenda, o que é feito. Quando as empresas que são certificadas, é muito mais fácil para a gente fazer essa implementação né, das práticas do ESG. Então, a gente vê isso muito forte. Então, não, vocês já estão no caminho, mas a gente vê que é bem diferente. A pegada, o objetivo é mais estratégico, muito mais estratégico. E vem mais da parte, Uhum. igual eu te falei, da direção, dos acionistas, e de uma forma, não que o sistema de gestão ele não seja importante, ele é a base, né? Então, ele vem ali para trazer essa importância de ajudar a implementar. Então, por isso que a gente fala que cada pilar, hoje a gente consegue encaixar diversas certificações. Gestão de risco, gestão de compliance, gestão de anticorrupção, a ISO 45001,
a gestão de risco, né? Já falei, a parte ambiental, a gestão de energia. Então, várias ISOs que a gente consegue encaixar em cada pilar. Isso é muito bacana. Então, isso acaba fechando esse ciclo. Então, isso vai ser muito forte. Uma coisa né, que a gente poderia comentar, como é que está no mercado a questão das competências? Como é que a gente encontra profissionais nessa área? Isso. Até então, a gente tinha alguns cursos mais simples, trazendo o que era o ESG, quais eram os objetivos, e hoje a gente já consegue ver cursos de MBA. E já formando profissionais nessa parte. Então, ou seja, veio para ficar. E tende só a crescer, né? Porque Tende as só a empresas crescer. querem trazer investidores, Investidores. né? Elas querem crescer. Qual que é a visão da empresa, né? Como diz o famoso Gary, um perito. A empresa vê o cifrão. Né? Então, ela vai querer trazer tudo ali que vai beneficiar, né? E, consequentemente, os trabalhadores, a questão social também beneficia, né? toda a comunidade. Uma coisa bacana que a gente, né, nós não citamos aqui na parte social, independente, a gente tem que fazer a inclusão das pessoas. O que é? Independente da raça, de cor, de religião, né? Das pessoas PCDs, que a gente vê grande dificuldade dessa inclusão dentro das empresas. Os gestores não estão preparados para receber essas pessoas. Tem um certo tipo de preconceito ainda. Então, você presencia isso muito mais de perto. Então, a gente tem que essa parte do social forte, por exemplo, na parte da ergonomia, como é que você traz essa pessoa né, com essa necessidade, como que a empresa tem que fazer o investimento dela, e isso é muito importante. Com a Constituição que a gente tem, né, isso vem a trazer benefícios, porque a empresa, elas são obrigadas a contratar, ela tem uma cota. Então, a gente vê as empresas assim, correndo atrás de pessoas, porque se ela não tiver aquela cota de PCD, ela é multada. Ou seja, ela faz porque ela está sendo multada, ela tem que fazer, porque senão ela não buscaria. Então, essas pessoas acabam ficando afastadas. Então, essa parte social, então, né, esse grupo, as empresas que acabam uma exigindo da outra, o que vocês fazem para melhorar o social na empresa? Quais são as práticas? Quais são os seus indicadores? Quais são as métricas usadas? Então, isso é muito bom, que acaba forçando as empresas a crescerem e, ao mesmo tempo, ampliando o seu crescimento, ampliando o crescimento de toda a sociedade num todo, interna, externa. O social, ele traz uma visibilidade para a empresa, né? Então, querendo ou não, ela fazendo ali o social, ela que cuida, né, acaba trazendo uma visibilidade gigante para ela. Ao mesmo tempo, quando ela não faz, ou o impacto dela é muito grande, o risco dela é muito alto, também traz isso muito forte. Isso. Então, eu acho que as empresas não... ela tem que ter um marketing muito forte para trazer também as coisas boas que ela faz. Porque às vezes a gente acaba dar visibilidade, né? Então, às vezes dá visibilidade naquilo que é ruim, mas aquilo que é bom não está sendo dada essa visibilidade necessária. Então, é o trabalho de um marketing mesmo. E isso a gente tem que trazer. São grandes ideias, igual você traz grandes ideias de ergonomia, coisas simples que são criadas por pessoas, né, na prática ali, coisas que não depende de tanto investimento. E isso é importante, é dar essa abertura para as pessoas também participarem. Isso. É o pilar da ergonomia, né, Amanda? Eu falo que é o profissional que ele entra para fazer ergonomia, ele não conversa com o trabalhador, ele não fez o trabalho dele. Não fez. Porque essas soluções, essas dicas, quem te dá o que tem que ir para um plano de ação é o trabalhador. Ele está ali 8 horas todos os dias, ele conhece a atividade dele, ele conhece as necessidades. E eu vejo, assim, muitos profissionais com aquela petulância, né? Eu sou o ergonomista, eu sou o... A gente não é nada. A gente está ali para contribuir, para ouvir, para aprender. Só para aprimorar, às vezes, a ideia. Isso. Justamente. Quando você está ali mais ouvindo do que falando, nossa, eles têm ideias, assim, fantásticas. É muito bacana. São simples,
porque o resultado, né, o resultado está com eles, a essência do trabalho, ele conhece o que, que ele necessita. Às vezes ele pensa de uma forma e a pessoa que está ali, ela fala, não, se fizer isso aqui vai resolver o problema, vai reduzir em 95% o risco de acidente de trabalho, né, de afastamentos. Então isso é muito importante para as empresas deveriam dar mais importância, porque isso não é custo, é benefício. Justamente. E nós temos, né, ainda com a relação com a agenda, qual a relação, né, vamos falar assim, da agenda É a agenda, com o isso. sistema de gestão? A relação total. Tudo, né? Tudo. Total. Ela é um sistema de gestão. Então, quem faz a implantação, quem que está ali na linha de frente? São atividades estratégicas. Então, a empresa que ela tem um sistema de gestão, como a gente disse, já implementado, fica mais fácil. Não que ela seja fácil de implementar. Ela tem que ser bem gerida, ela tem que ser bem divulgada, ela tem que ser bem implementada, porque não só simplesmente falar que uma empresa tem uma agenda ESG, que ela tem ali um selo, porque hoje não existe uma certificação para o ESG. Existem algumas empresas que fazem uma avaliação e chamam isso de um selo, mas o que importa é aquela avaliação dela no final, que vai ser o rating no mercado. Então, se ela tem uma avaliação ruim, quer dizer que ela não tem um ESG implementado. Então, o próprio mercado faz esse tipo de avaliação. Então, ela não consegue, é difícil mascarar isso. Então, o sistema de gestão, ele vai ajudar e muito. Então, se ela tem certificação de responsabilidade social, vai ajudar muito na parte social. Se ela tem de 14.001 ambiental, ela vai ajudar extremamente na questão ambiental. Na governança, de compliance, de gestão de risco, de antissuborno, já tem uma LGPD, viu como é que ela, né? São vários processos, né? Vão se amarrando, porque são processos. Então a gente está falando aqui de diversos processos dentro de uma cadeia. Então E se a gente for pensar nesses profissionais, né, que estão nas empresas aí ligado à área de SST, quais habilidades eles precisam ter para conseguir atender a essa agenda? Então, primeira coisa, eles têm que compreender quais são as atividades necessárias, não somente aquela receita de bolo, né, o Gleice? Tem muito SST que pensa só na rotina do dia a dia. Na verdade, tem que pensar fora da caixa, tem que fazer algo diferente, tem que trazer estratégias diferentes, palestras, inovar. Hoje, eu falo que os técnicos de segurança, eles precisam se inovar. Não somente ficar naquelas entrelinhas das NRs que são obrigatórias, de atender às vezes um fiscal. Não, é pensando novamente no bem-estar dos colaboradores, seus clientes internos. Então, quais são essas habilidades? Eles têm que entenderem qual é essa agenda, entenderem de métricas, de indicadores, não somente indicador de acidente de trabalho. Quantos dias sem acidente de trabalho? Não é só simplesmente isso. Eu estou entregando o EPI com qualidade, o EPI ele está sendo eficaz, eu consigo rodar toda a fábrica, atender, compreender as pessoas, trazer soluções, como a gente disse, de melhorias fáceis de entender. Então, são mudanças que às vezes a gente percebe isso, que é necessário às vezes nessas equipes de saúde e segurança. E a gente que acaba envolvido assim nessas agendas, fazendo parte desse processo, acaba se assustando às vezes com algumas falas, né? Certa vez eu conversando com um técnico de segurança, ele falou assim, olha, que você vai até assustar, porque a nossa empresa é feita para o cliente. Aí Nossa, já te abordou assim, dessa forma. E os clientes internos, né? Tá ali dentro, 8 horas ali, dedicando ao seu trabalho, sai da sua casa, do seu conforto. E aí, onde fica? Mascara então, todo o assim, resultado somente para mostrar para o cliente ou para E algum em tipo de pleno auditoria.
21 nós termos ainda, né, essas falas, é um pouco assustador, né? Porque a gente já está na hora já de começar a evoluir e pensar de uma forma diferente. A gente teve aí essa mudança da NR1, que já era para acontecer da Uhum. forma, né? Há Não quanto precisava tempo? nem estar, né? Já era para estar acontecendo dessa forma. E aí são essas diferenças que a gente vê, empresas que têm certificações, né, que estão buscando, aí você vê o crescimento, quantos frigoríficos que a gente começou a atender há 12 anos atrás, que não exportavam, gente, como eram. Aham. E quando começou a exportar, como que a certificação, ela mudou toda a estrutura da empresa, sabe? Os profissionais se qualificaram, a empresa buscou uma gestão totalmente diferente e hoje você fala assim, poxa, é outra empresa. Então o mercado te Você, demanda isso. Se você é, não acompanhar, e as empresas elas se garantem, né? A perenidade do negócio dela é em cima disso, em cima de melhoria nos processos, melhoria contínua. Então, são gestões estratégicas. Ela só consegue crescer se ela investir no próprio negócio. Então, é evolução. A gente estava falando no início, né, da live que a gente não está conseguindo acompanhar essa evolução rápida que está uhum, tendo de tudo. Então, se as empresas elas não evoluírem, não é, se inovarem, elas vão perder no espaço. E a gente vê essa internacionalização também muito forte e importante, porque o ESG ele é internacional. Não é, a gente não está falando para o Brasil, né, somente para o Brasil. Então, a gente está falando aí para uma empresa fazer uma exportação, ela tem que cumprir uma agenda, ela tem que apresentar todos as recomendações, os requisitos exigidos para aquele tipo de negócio. Então, isso sim, ajuda extremamente. Então, quem está na linha de frente, os acionistas, eles sabem disso. verdade. E uma outra questão, Amanda, como a nossa fala, né, com o trabalhador, ela é sempre direta, isso acontece muito na saúde e segurança, e às vezes a gente vê alguma divergência, assim, quando você fala qual que é a cultura da empresa, né? E aí você que está ligada, né, a essa gestão, eu queria te fazer uma pergunta. Você já encontrou divergência entre a cultura que a empresa divulga ter com realidade durante a verificação dos pilares do ESG ou certificações? A gente consegue, é aquilo que você citou, tá? Do próprio do colaborador já te abordar falando que a empresa ela não só faz aquilo, mascara todo aquele cenário para auditoria, cliente ou visitante. A gente, infelizmente, a gente consegue perceber às vezes em algumas pessoas, mas hoje eu posso te falar que nas empresas que eu trabalhei, eu consegui ver isso de uma forma mais forte, porque vem a parte da conscientização. Isso a parte vem de efeito chuveiro, Uhum, de novo, né? Vem de cima da alta direção ao nível estratégico, tático, até o nível operacional. Então, às vezes você pega uma ou outra pessoa que estão fora da curva, mas você consegue perceber num todo, conversando com algumas outras pessoas, nos gestos, na forma que está sendo feita a própria atividade, aquela pessoa que é mais zelosa, que ela cuida daquele ambiente dela de trabalho. Então, a cultura, hoje eu te falo, na minha atividade eu consigo ver isso muito forte, isso é bom. Mas, para sim. atender toda essa agenda do ESG, eu acho que precisa haver uma mudança de cultura um pouco mais forte. As pessoas se dedicarem um pouco mais. Uhum, Então, é uma pegada mais forte que está sendo aí no mercado. entendi. Um profissional que não atende, né, e não atende às certificações, consegue desenvolver um trabalho que se alinhe com as exigências das certificações? Primeiro, ele tem que entender e compreender para ele atuar ali, né? Às vezes aquele profissional que ele não, a empresa ela é certificada e ele está fazendo fora, tem alguma coisa errada. Então a gente tem que rever se ele fez todos os treinamentos, se ele compreendeu. Se não, às vezes a forma que está sendo passada não está sendo gerida pelos colaboradores, tem algo errado ali. Então, a Uhum, comunicação é outra coisa difícil também em inglês, e a comunicação. Eu falo que todo problema que a gente tem praticamente quase 100% está dentro de comunicação, a interpretação. Às vezes eu falo uma forma com você, a outra pessoa não consegue abordar daquela mesma forma. Entender, uhum, compreender.
Então, a forma de se comunicar, de passar a informação, ela é muito importante. Porque se você não conseguir passar aquele resultado que você queria atingir, você não vai conseguir. Então, às vezes a pessoa ela acha que está fazendo certo, mas não está fazendo. E também não questiona, também não pergunta e continua fazendo errado, né? Isso me lembrou algo que é muito comum próximo de auditorias. Eu acompanho muitas empresas que passam por auditorias e é muito engraçado, Muito. A sabe? O gente povo vê fica se cada cenário descabelando hilário. nesse período. Né? E aí me lembra muito aquela entrega da política da empresa para a pessoa decorar naquela semana que o auditor vai chegar, né? Por que que não pode ser orgânico? Por que que não pode estar limpo para todos daquele ambiente, né? Por que que os processos não podem ter que ser na semana da auditoria? Então, assim, se começa a ser orgânico, é mais fácil. É mais fácil. Tem que ser todos os dias. A gente não pode cansar. E a gente fala, não precisa decorar a política, você precisa compreender quais são as suas ações, o que você como que você executa o seu trabalho. A parte da qualidade, vamos falar da parte da qualidade, ela está muito forte na parte da governança. Se você cumpre as regras, né, atende toda a burocracia, igual você disse, para entrar, às vezes, numa empresa, tem o requisito do cliente ali que você tem que cumprir, isso é governança. Então, se ele não está bem alinhado com aquilo, ele não vai conseguir compreender quais são os objetivos da empresa, quais são os compromissos que a empresa tem com todo, né, com o, de novo, o interno, o externo, né, o social, o ambiental, de tudo de novo. É tudo, Então, é a satisfação, é o investimento ali no ambiente de trabalho. E isso não é só aqui, né, em Minas. Eu falo assim, no Brasil todo, eu acho que tem algumas políticas que eu tenho até decorado, assim. Mas você vê, eu fico imaginando assim, poxa, aquele posto de trabalho tá péssimo. Aí o cara tem que falar aquela política linda, maravilhosa, mas no não posto de trabalho funciona. dele, no dia a dia, para ele não funciona. Entendeu? E aí, para mim, eu não vejo essa relação. Por que que eu vou ter uma auditoria se o meu processo não está funcionando? É o que você disse, é mascarar números, você não vai ter benefício nenhum disso. Nenhum. Né? E se torna aquela coisa que é só para aquela auditoria, passou a auditoria, acabou, a gente volta à normalidade. A gente Então, tem, isso é muito acontece com a incoerente. gente. Tem dia que você está animado, tem dia que você está mais ou menos, tem dia que você não está com ânimo nenhum, às vezes você está com algum tipo de problema. Mas nem por isso você vai deixar de fazer o seu trabalho bem feito. Então eu falo, né, sempre, você começa bem feito, vai terminar bem feito. Se você passar a bola redonda, a bola vai chegar redonda. O processo ele vai acontecer de forma natural, de forma que tem que acontecer. Então, se as pessoas, aí tem sempre as laranjas podres, infelizmente. Então, é fundamental que as empresas identifiquem essas laranjas podres, porque senão acaba contaminando as demais. Então, e é uma coisa que eu sempre falo também, a gente tem que aprender a desaprender, porque a gente vai conseguir aprender coisas novas. Então, a gente não pode sempre pensar que aquela forma sempre vai ser daquele jeito, fiz sempre daquele jeito, tem que manter daquela forma, não. A gente tem que estar sempre em evolução. Então, tá muito forte dessa parte da qualidade na parte do G e da governança. Muito bacana. Então, é um trabalho, né, de formiguinha, a gente tem que estar sempre ali. Jamais desistir, eu falo que eu jamais desisto, né, dos meus clientes internos, que são as pessoas que trabalham comigo. Porque quando a gente recebe cliente externo, um visitante, um fornecedor, o próprio cliente para a gente conseguir algum tipo de contrato, isso é importante. A gente tem que fazer porque a gente depende disso. A empresa ela vai conseguir, né, se ter perenidade em cima dessas atitudes. Então as pessoas têm que ter essa conscientização, que o trabalho dela depende daquilo. E você sair da caixinha, né? Igual eu falo assim, se eu pensasse, não, a minha área é só ergonomia. Imagina você Não. entendendo de uma agenda ESG, numa reunião, você poder discutir sobre isso, mostrar a importância do seu trabalho dentro dessa agenda. O discurso, ele muda. É outro. Né? Aí você não tem que ficar provando qual item da norma que fala que eu sou obrigado a fazer isso. Porque eles já entendem, eles sabem a necessidade. E agora, se você estiver na sua caixinha achando que é só a norma que você atende, que você trabalha só com NR12, esse papo não é para você,
já está errado, né, Amanda? Porque as empresas estão interessadas em algo que vai agregar, que vai estar junto ali naquele mesmo processo. Evolução constante, então a própria vocês não fazem só um trabalho de ergonomia, vocês fazem um trabalho de inclusão, de treinamento, de conscientização, de melhoria entre nos processos, dentre outros trabalhos. Então, isso vai só aumentar esse leque de diversidade, de benefício, de novo voltado para o bem-estar de todas as pessoas ali envolvidas. Se vai ser numa sociedade, se vai ser dentro da organização, que isso vai trazer benefício de alguma forma, vai trazer algum tipo de benefício para as pessoas. Sim. E a gente percebe isso Amanda, muito. Nosso tempo, você pode me fala, quer terminar? Quer concluir seu pensamento aí? É só falar que a gente passou, nós passamos aqui agora no Janeiro Branco, então é importante, né, essa parte hoje a gente fala muito aí do síndrome de Burnout, né, das questões aí de ansiedade. Então, esses meses que foram aí colocados, né, essas cores importantes, é importante para as empresas trazerem, importante para os técnicos de segurança trazerem esses assuntos. Isso é bem-estar para todos. Verdade. E isso me chega, eu até fiz um vídeo, né, sobre o Janeiro Branco, que é algo que às vezes me angustia, assim. Porque fala do Janeiro Branco, aí você tem aquele DDS, tem indústria que vai colocar a música ali. Poxa, se isso funcionou em janeiro, por que a gente não continua até dezembro? Poxa, a satisfação do trabalhador, você falar de saúde mental é só em janeiro? As pessoas precisam entender isso. É um processo. Aquilo que funcionou em janeiro, a gente tem que levar para os outros meses e dar continuidade. Né? Poxa, a galera gostou, foi fantástico o que a gente fez ali. Olha o feedback que nós tivemos, olha como ficou a produção. Né? Então, assim, a gente tem que levar isso para o resto dos meses. Não pode ficar só ali naquele DDS de janeiro. Agora, fevereiro, se eu não me engano, é combate à leucemia, né? Por que nós não podemos levar essa informação? Né? E continuar trabalhando isso durante todos os meses. A gente precisa ter continuidade, né? Senão fica aquela semana da auditoria ali. Sempre a mesma coisa, né? É a gente pensar sempre um no outro, isso é muito importante. Alguma dúvida? Eu sempre faço. Alguém Desculpa. quiser mandar uma perguntinha, a gente pode falar aqui com a gente. A gente, eu acho que... Deixa eu abrir a caixinha, que eu acho que não teve nenhuma ainda, não. Teve, não. Mas, Amanda, eu sempre faço, né, uma pergunta para os fiscais, auditores fiscais que participam aqui. E você, né, aí como auditora, qual o maior erro que você encontra, né, nas documentações aí de SST, de uma análise ergonômica? Tem algo que é recorrente, assim, que você fala, poxa, isso aqui não dá? Primeiro, assim, a gente sabe que nós vamos receber um laudo. Então, eu já vi muito acontecer dos técnicos de segurança pegar aquele laudo, coloca na gaveta. Então, dentro daquele laudo tem ações, tem melhorias. Então, ele tem que ser todo lido, todo revisto, criar planos de ação. Você não consegue fazer agora? Vamos dar um exemplo da cadeira. Tem que colocar 100 cadeiras. Eu não consigo, porque eu não tenho como investir a troca das 100 cadeiras agora. Mas eu consigo, a cada mês, colocar 10 cadeiras. Então, é um investimento que eu vou fazer gradativamente. E isso, às vezes, eu vejo muito esses erros. Então, não dar devida importância dos bancos semi-sentados. Isso é bobagem, precisa colocar. Mas foi visto. Um profissional, ele levantou essa necessidade. A altura da mesa, ela está errada. Então, por que a gente não vamos trocar? Porque aquele colaborador, aí daqui a pouco vem um alto, vem outro mais baixo, da hora tem que ficar trocando. Tem gente que pensa assim, tem empresa que pensa dessa forma. Mas não, ele tem que atender quem está ali naquele posto de trabalho. Outra também, né, a parte de treinamento, às vezes não investe, né, na parte de treinamento. Então, aí começa a ter afastamentos por dores na coluna, por outros tipos de doenças que vão, né, acaba afetando. Por quê? Porque não cumpriu com aqueles investimentos necessários para o bem-estar, novamente, de todos os colaboradores. Porque a gente pensando em ergonomia, a gente pensa muito em bem-estar. Claro.
Eu não vejo, Bem-estar, por redução de exemplo. acidente, envolve tudo. Isso. Organização, a gente fala muito aí do 5S também, 8S, 10S, né? Só vai aumentando o nível aí de excelência. Então, isso é muito bacana. Verdade. E eu não vejo assim, não tem como a gente trabalhar gestão de saúde e segurança sem pensar no bem-estar do trabalhador, independente do tamanho da empresa, né? Não tem como você trabalhou ali, você fez a ergonomia, tá, e aí? Não vai treinar? Não tem mais nada? Né? Porque é contínuo também, não pode ficar só naquele papel que você gerou um plano de ação e fica nisso mesmo. Eu acho que tem várias Uhum. ações que a gente pode fazer para humanizar, né? Para pensar ali no conforto, na saúde, no cuidado com o trabalhador, e isso vai gerar vários benefícios também para a empresa. Luminosidade, a gente vê isso muito Questões forte. ambientais, A gente chega na empresa que está muito escuro, a gente não consegue. A gente vê as dificuldades da pessoa trabalhando. E eu presenciei agora recentemente, recebi uma auditoria de um cliente, ele falou, nossa, como melhorou aqui a luminosidade, trocamos todas as lâmpadas por LED, então isso foi assim, foi visto na hora por eles. Então, são investimentos que a empresa faz para o bem-estar. Olha para você ver, trocou a lâmpada, a gente aí de novo, né? Pensamos aí no ambiental, que são lâmpadas é, que têm maior durabilidade, e no bem-estar dos colaboradores, atividades simples, ações simples que trazem grandes resultados. aproveitando esse caso do ambiental, tem um caso verídico que aconteceu comigo mesmo, comigo e com o Alencar. A gente já vai caminhar para a nossa última perguntinha, mas Já, é muito nossa, o tempo passou interessante, rápido. gente. Se deixar, a gente vai, né, Amanda? Conta os causos, né? Mas olha só, gente, uma empresa estava tão escura e me chamou tanta atenção assim, porque era atividade de total, é administrativo, que tinha mesmo que pensar, né? Tinha aquela exigência cognitiva bem alta. E era muito escuro. Eu falei, gente, esse pessoal vai virar morcego. Aí eu fiz o meu levantamento, né? E falei, não, tava, tipo assim, dava 100, 120. Aí eu levei pro gestor, né? Falei, olha, essa iluminação aqui a gente precisa mudar. Na época a gente fazia uma consultoria lá. Não, porque eu não posso fazer isso. Aí eu falei, gente, eu não posso deixar esse pessoal assim. Aí eu lembro que eu fui lá no Ministério do Trabalho, sabe? Procurei um auditor fiscal, falei assim, olha, eu formulei aqui, né, essas medições inadequadas, claro que a gente não cita o nome da empresa, mas se a gente não atender o item, que na época era o item 17.5, a empresa pode ser autuada, qual que é o valor da multa? Aí ele pegou, colocou lá o valor da multa, eu falei, só importa de bater o carimbo? Aí ele, de forma Nossa. alguma, e colocou. Aí o que eu fiz? Eu lembro que, se eu não me engano, era 3 e alguma coisa, eu não lembro mais. Aí eu peguei e voltei no gestor. Falei, olha, você não me pediu, mas eu tive a curiosidade, fui lá no Ministério do Trabalho e perguntei, né? Essa não conformidade desse item, o que pode gerar de prejuízo para vocês? E aí ele me deu esse aval aqui. Eu vou deixar, se você achar interessante, pode me procurar e a gente pode trabalhar nisso junto. Pronto, saí da sala e fui fazer meu trabalho. No outro dia ele me procurou. Vamos alterar tudo. E eu sei que pegaram um fim de semana e mudou. Olha, Gente, o trabalhador agradeceu me demais. procurou. A gente foi ver um relato de um trabalhador e foi verdade. Ele falou assim, menina, eu cheguei aqui, eu achei que eu tinha sido curado, porque eu não estava enxergando nada. Eu tenho um problema na visão, estava fazendo eu gastar ainda mais a minha vista. E quando eu cheguei aqui, esse ambiente, claro, como melhorou para mim. Então, às vezes, E são gera coisas maior tão simples, produtividade. maior produtividade, o ambiente parecia que tinha mudado a sala inteira, sabe? Tivesse mudado cadeira, de tão confortável que ficou. Uma coisa Só que se assim. você, como profissional, você ouve um não e larga para lá, vai ficar Não nisso. pode. Você tem que conhecer, você precisa ter estratégia para fazer. E Na às vezes não é verdade, falando que no item precisa, né, Amanda? É de outras formas. você tem que gerar um impacto. Você É, conseguiu gerar um impacto mostrando para ele que se ele não fizesse, qual seria o impacto que traria, né? Em relação a multas. Então a gente acaba e trazendo de uma era forma mais de mais. 700 funcionários. Nossa, Mais de 700 funcionários para uma é multa, muita né? Que estava gente. lá mais. Eu não me lembro, Imagina não por recordo muito bem colaborador, qual é. então Sim,
O custo era muito mais alto. O Bastou risco era muito mais alto. bastou um fim de semana. Bastou um fim de semana para Basta resolver o querer problema. E fazer, eu né? achei massa. Tô aqui, ó. E aí eu queria, para a gente finalizar, Amanda, eu queria te perguntar, né? Você que está aí fazendo curso, tá ligado ao ESG, por que ele pode ser uma possibilidade de negócio, de novos negócios para os profissionais? Novos negócios, porque as empresas elas precisam se manter no mercado, se manter competitiva. De novo, a perenidade, ela garante a perenidade do negócio dela. E para se manter no mercado, né, de investimentos, ela precisa ter uma nota de risco baixa, porque se ela tiver uma nota de risco muito alta, porque ela não está fazendo a sua redução. Então, ela precisa ficar sempre atenta. Então, todos esses aspectos precisam ser levantados e atendidos. Então, para o mercado, isso vai estar indo de uma forma muito forte para grandes empresas. Então, a gente pode ver muito o que está acontecendo, que nós comentamos da Vale, do acidente que teve, mas hoje da Americanas, infelizmente. Então, os investimentos caíram porque ela se demonstrou, principalmente na parte de governança, não cumprindo todos os requisitos aí regulatórios necessários para se manter firme no mercado, né? Infelizmente. Então, eu acho que agora é o começo. São exemplos reais. Que a gente reais, tá aí. Você abre o Instagram, a internet, você vê os casos. E aí, você é um impacto olha, de novo. Exatamente. De novo, qual que é o impacto disso no social? Demissão, cadeia de fornecedores, em todos os níveis. Então, o impacto é muito grande. Então, uma coisa que eu queria deixar para o final, que é a cereja do bolo, que é em relação ao ESG. Toda empresa, primeiro, quer começar, vou pensar em ter aí uma agenda, pensar, por onde que eu devo começar? Fazer uma matriz de risco, a primeira coisa. Então, em cima dessa matriz de risco, o que eu tenho de risco ambiental, de risco social, de risco na parte de governança? Então, faz toda aquela matriz, igual é feita a matriz de aspectos ambientais, perigos e riscos ocupacionais, é fazer essa matriz de risco pensando nos 3 pilares. Essa é a chave, assim, a cereja do bolo, né? A chave mais importante para começar a ter essa iniciativa aí para cumprir essa agenda do ESG. Até para ela poder entender, né? Entender. Por onde ela precisa começar, onde ela precisa focar mais, né? Opa, aqui eu tenho muita fragilidade. Muito bom. Amanda, queria te agradecer por esse bate-papo. Mais uma vez aí, é sempre fantástico. Eu gosto sempre de sair um pouco assim, porque falar de NR17, a gente tá ali, a gente lê, né? E fala, mas quando a gente leva os nossos olhos para o que o de fora está pensando, o que o mercado está pensando, a gente presta assim, quem é prestador de serviço, quem vai ser empregado, vai ser de onde? De uma empresa, de uma instituição. Então a gente precisa entender como que eles estão pensando, né? Nós falamos aqui numa das últimas lives com uma associação brasileira de ergonomia, que é a Bergo. Gente, um profissional, né? Eu sempre sou, às vezes, numa contratação, me pergunto, olha, você é da Bergo? Como que é? Porque durante uma auditoria, né, de um processo, as empresas elas vão buscar esses profissionais que estão atentos a isso. Imagine só, você é da área de ergonomia e você não tem lá o seu registro. No teu registro. Né, que você aprofundou ali no que você faz. Então, isso traz visibilidade também para você como profissional. Né? Imagina numa reunião, para você apresentar o seu trabalho de consultor, a empresa entender que você entende dessa agenda. Né? Então, se ela sabe disso, ela vai trabalhar a inclusão, né? Ela vai saber entender da governança, da questão ambiental, porque a ergonomia está em tudo. Né? E o que a gente não conseguir... tema. Exatamente. E o que a gente não tive, porque nós não somos especialistas em tudo. Eu não sou especialista em tudo. Então, pelo menos, nós vamos ter a capacidade de enxergar a necessidade de ter um especialista para cada tipo de processo, para cada tipo de atividade, de demanda.
Então, isso é o mais importante, é entender, ter essa análise crítica. É o que a gente percebe muito nos profissionais, que as pessoas não conseguem fazer essa análise crítica total do negócio. Então, isso às Verdade. vezes é preocupante. De novo, pensar fora da caixa. Isso, sempre, né? Eu acho que Sempre, esse é o sempre. grande desafio. Eu não falo nem desafio, acho que é um exercício diário. Que todos nós devemos ter, né? Às vezes o dia passa rápido, o mês voa, Nossa, e às vezes a gente não conseguiu pensar de como nós poderíamos fazer melhor o que nós fazemos todos os dias, o né? dia está E muito às curto, a gente vezes, não consegue fazer tudo que nós gostaríamos de fazer. Aprender tudo aquilo que a gente gostaria de aprender. Então, é, é desenvolvimento. A gente tem que caminhar cada dia, planejar, sempre planejar. verdade. E que bom, né, Amanda? Quase 9 horas da noite, a gente tem as Misericórdia. pessoas que estão aqui participando Obrigada a conosco desse bate-papo, todos. que estão interessadas em aprender, né, em sair aí da caixinha. Então, muito obrigada, gente, Eu vocês que estão aqui agradeço. conosco. Amanda, mais uma vez, Ai, obrigada, foi viu, por muito bom, viu, disponibilizar esse aí seu bate-papo. tempo. E espero a Depois eu gente te ter mando. outros. Vamos sim. Depois eu te mando o link para você colocar aí do Doutor Gestão, onde tem uma plataforma aí Isso. grande de Conhecimento diversos bom cursos. é o que a gente compartilha, Com né? certeza. Um grande Então, beijo, até viu? mais. Tchauzinho. Eu vou Um deixar gravado, beijo. tá, gente? Obrigada, Boa noite gente. para Tchau, todos. tchau. Tchau.